E a gente começa essa edição do Bom Dia Brasil com as informações sobre o protesto de caminhoneiros nas estradas contra os aumentos no preço do óleo diesel. Hoje é o terceiro dia de paralisação. No Rio, um grupo de caminhões reboque parou a Avenida Brasil, que é uma das vias expressas mais importantes da cidade. Então vamos direto com as imagens ao vivo do nosso Globocop. Genilson Araújo atualiza a situação pra gente. Bom dia, Genilson. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que assistem o Bom Dia Brasil. A gente está acompanhando essa manifestação de caminhoneiros aqui na Avenida Brasil, que é uma das mais importantes vias na região metropolitana do Rio, dando acesso ao centro da cidade, Ana Paula, para quem sai da Baixada Fluminense ou então da Zona Oeste. A gente observa aí que os caminhoneiros, nesse momento, eles estão ocupando uma faixa de rolamento. Estão ocupando uma faixa de rolamento após a chegada da polícia e de operadores de tráfego da Prefeitura do Rio. Após o acordo, eles foram para essa faixa, mas um pouco mais cedo, há cerca de uma hora, quase uma hora, eles chegaram a bloquear totalmente o tráfego nessa manifestação que chega a uma das mais importantes vias aqui na região metropolitana do Rio. Interditaram o tráfego totalmente, piorando ainda mais o trânsito nessa via importantíssima na região metropolitana do Rio. Aqui no Rio de Janeiro, os caminhoneiros também protestam em outras 4 estradas. Eles ocupam o acostamento, inclusive, da rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, e chegaram a queimar pneus e bloquear parcialmente uma das pistas. Há protestos ainda na Magé Manilha, BR-493, e também em outros trechos da BR-101, como o trecho de Itaboraí. Ana Paula. Obrigada, Genilson. E olha, alguns centros de distribuição de alimentos já começam a sentir os reflexos dessa paralisação, porque os produtos não chegam. Vamos então dar um giro agora pelo país, mostrando a repercussão desses protestos em alguns pontos. Começamos por um centro de distribuição de alimentos no Rio de Janeiro, com a Priscila Chagas. Oi, Priscila, bom dia. Oi, Ana, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu estou aqui na Ceasa, que é uma das maiores centrais de distribuição do Rio. Só para a gente ter uma ideia da situação, numa quarta-feira, normalmente de madrugada, chegariam mais ou menos 340 caminhões. Mas hoje foram só 75, isso porque muitos deles ficaram retidos nas estradas estaduais e federais. E aí, por conta disso, né, os comerciantes dizem que o estoque já está acabando e aí os preços sobem. Só para vocês terem uma noção, ontem aqui na Ceasa, um saco de batata, que normalmente custaria R$60, chegou a R$400. E a caixa de tomate, que normalmente sai a 50, ontem estava sendo vendida a R$80. E o problema não é só na distribuição de alimentos, não. É também na questão de combustível, porque já tem posto falando que está com falta de combustível. E durante essa madrugada, a nossa equipe flagrou uma cena bem incomum. Ônibus abastecendo em postos de combustível comuns, porque o combustível nas garagens já acabou. E aí, por conta disso, existe um alerta das empresas de ônibus de que a frota pode ser reduzida. Ana. Chocada aqui com a diferença absurda de preço, né, Priscila? De 60 para R$400 os sacos de batata, já como efeito dessa paralisação. Obrigada, viu? Vamos agora para o centro-oeste de Minas Gerais. Moradores de Divinópolis também já sentiram os reflexos do protesto dos caminhoneiros. O Thiago Carvalho conta pra gente que tem posto já sem gasolina por aí, né, Thiago? Bom dia. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. É isso mesmo, nesse posto de combustível onde eu estou já não tem mais gasolina. O reabastecimento dos tanques, que aconteceria na segunda-feira, foi bem a data quando começou aí a manifestação dos caminhoneiros. Mas aqui em uma bomba ainda há óleo diesel. Então o que está acontecendo? Tem muito motorista de van escolar, de ônibus escolar, aproveitando para encher o tanque. Divinópolis tem 17 postos de combustíveis e nossa equipe já encontrou pelo menos 5 sem gasolina. Muitos motoristas também correram para os postos ontem à noite e a gente percebeu que tem informações de fila hoje de manhã. A direção regional da Minas Petro ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas informou que vai emitir uma nota ainda hoje à tarde para informar quantos postos na região estão sem gasolina. Ana, é com você. Obrigada, Thiago. E olha o que já está acontecendo no Recife. Os pontos de ônibus amanheceram mais lotados do que o normal porque a frota foi reduzida exatamente por causa de falta de combustível. Cassiane Gomes tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Cassiane. Olá, Ana. Bom dia. Os passageiros estão reclamando, sim. O tempo de espera hoje está bem maior que o normal. E você já sabe, né? Em horário de pico já é difícil, já é demorado pegar ônibus. Imagina hoje. A gente tem imagens aí de um dos maiores terminais de passageiros do Recife.
As filas estavam bem longas logo cedo. O Grande Recife Consórcio de Transporte, que é a empresa que gerencia os ônibus na região metropolitana, disse que está usando a mesma frota do período de férias. São menos ônibus circulando. A empresa disse que agora de manhã serão feitas 2.000 viagens a menos. E isso representa 8% do total, Ana. A gente está aguardando no decorrer do dia o que vai acontecer. Ana. Obrigada, Cassiane. Olha, de Pernambuco, vamos lá para o Rio Grande do Sul, porque manifestantes estão impedindo a entrada de caminhões-tanque numa refinaria na região metropolitana de Porto Alegre. O Bernardo Bortolotto tem as informações. Bom dia, Bernardo. Bom dia. Os manifestantes estão espalhados pelos acessos da refinaria aqui em Canoas. Os motoristas de caminhão-tanque que chegam aqui são orientados a dar meia volta. E é isso que eles estão fazendo. Por isso não há fila. A refinaria produz combustíveis que abastecem postos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de 4 países da América Latina. Aqui no estado já começa a faltar gasolina em alguns postos da região sul. Além disso, a polícia investiga um caminhão que foi atingido por 3 tiros ontem à noite. O motorista não parou no bloqueio da BR-472 em Itaqui. Ele chegou a ser perseguido por alguns quilômetros, mas conseguiu escapar e não foi ferido. Ana. Menos mal, né? Começa a ficar tensa também muito a situação em vários pontos. Bernardo, obrigada. E tem protesto também na rodovia Regis Bittencourt. Então vamos lá para São Paulo saber do Rodrigo Bocardi. Como é que tá por aí, Rodrigo? Já tem muito engarrafamento? Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. Ligação importante do sul do país com São Paulo. O engarrafamento chegou a 6 quilômetros, viu? A gente tem as imagens, ó. Os caminhoneiros botaram fogo em pneus nas pistas ali nos 2 sentidos da rodovia Regis Bittencourt, na altura do quilômetro 280. Isso é região de Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Isso foi por volta das 6h30 da manhã. Como o local do protesto é pouco antes do Rodoanel, os motoristas ficaram ali sem alternativa para pegar outras estradas. E aí o que aconteceu, ó, funcionários da concessionária que administram a via apagaram as chamas. No sentido São Paulo, somente uma faixa da via foi liberada. E aí, congestionamento gigantesco. A gente retoma a imagem mostrando aí, ó, quantos carros parados, e aí só com uma faixa liberada vai demorar, nesse horário da manhã, para que o trânsito volte ao normal por ali, na Regis Bittencourt. Ana.